A graça e a paz do Senhor, igreja vitoriosa, igreja abençoada. Deus te abençoe. Deus também te abençoe, você que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Deus seja com você, te dê a vitória também, em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus tem uma palavra para nós essa noite, mais uma palavra de bênção para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé. Deus é conosco. Eu peço que você abra a palavra de Deus lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante. Antes, vamos falar um pouco sobre o contexto dessa passagem para que a gente possa entender melhor aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que o povo estava lá no Egito e o clamor daquele povo chegou até o altar do Senhor. Clamor, porque o povo vivia ali, naquele tempo, já estava vivendo uma escravidão. E Deus, então, tem um plano. É Deus que opera maravilhas, Deus que é Deus grande, nada pode impedir o agir de Deus. Então Deus levanta um homem para libertar o seu povo. Amém? Então, vamos fazer a leitura aqui. E antes nós precisamos entender, para que tudo aconteça na nossa vida, para que os planos de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos ser obedientes e cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Amém? Deus sempre faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluias. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, a comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Oremos, amados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que aumenta a nossa fé, que nos leva a conhecer cada vez mais Deus de graça, Deus de amor, Deus de justiça e Deus de misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nos ensina mais essa noite aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias.
Amém. Então o povo, amado, estava vivendo naquela situação, naquele lugar, e Deus tem um plano. Deus pede para que o povo faça exatamente aquilo que ele está pedindo. Ele diz aqui para separar um cordeiro sem mácula, sem defeito, um cordeiro de 1 ano. E guardem ele. E diz aqui o texto aqui que vocês vão sacrificá-lo. Então, e unam-se para comer este cordeiro. Se a família for pequena, juntem-se para comer junto. Amém? E também Deus diz assim, olha, não coma nada cru, mas senão assado. Aleluias. Assado no fogo, com pães asmos, pão sem fermento, símbolo que recordaria a pressa dos hebreus em sair do Egito e também a separação do povo de Deus, de toda a prática pecaminosa do Egito. E ervas amargosas também, para lembrar da amarga escravidão do Egito. E esse sangue, Deus diz, vocês vão colocar na ombreira das portas, na verga, para proteger as suas famílias. Também fiquem prontos, vestidos, sapato no pé e cajado na mão. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluias! Então, Deus ele é específico. Faço exatamente aquilo que eu estou pedindo, assim disse o Senhor. Faço assim, assim, assim. Agora, o que aconteceria se o povo ali fosse obediente? O que ia acontecer se o povo fosse obediente à palavra de Deus? Versículo 12. Vamos lá comigo, amor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Até aí, amados. Então, nós vemos lá que o primeiro passo, nós tínhamos que ser obediente. Então, agora, qual é a parte de Deus? Ele diz aqui que ele passaria por cima para ferir os egípcios, e a casa que tivesse as marcas de sangue, o anjo da morte não entraria para os ferir. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, ele diz também aqui, que nós acabamos de ler aqui, que esse estatuto seria perpétuo. Estatuto perpétuo. Versículo 24. Vamos ali comigo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para os vossos filhos, para sempre.
E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aleluia. Amados, o povo fez a parte dele, que lhe cabia, uma parte de obediência à voz de Deus. E Deus declara a destruição dos primogênitos lá no Egito, desde o homem até os animais, a destruição. E Deus diz que isso seria para a memória do Senhor. Seria uma festa ao Senhor. Teria que ser celebrado essa festa de geração em geração como estatuto perpétuo, para sempre. Então nós vemos que a Páscoa, ela significa, em hebraico, ela significa Pessah, significa que o seu povo devia, o anjo da morte passaria por cima. Pessah significa guardar o seu povo, significa libertar o seu povo. E o povo ali saiu do Egito livre para uma terra prometida. Amém? Esse é o estatuto do Senhor, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Como é bom sermos obedientes, cumprir a palavra e as promessas do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Nossa vida, ela é, quando nós cumprimos tudo aquilo, nossa vida ela é restaurada, nós temos restituição. Então, Deus, ele tem um plano especial para cada um de nós. Seguimos a palavra, recebemos de Deus. Somos obedientes à palavra, recebemos as promessas que Deus tem para nós. E assim foi a instituição daquela primeira Páscoa. Essa foi a instituição daquela primeira Páscoa que nós acabamos de ler. Libertação. É isso que Deus tinha para aquele povo. Nós também, amados, fomos libertos. Também fomos libertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como era o nosso passado sem a presença do Senhor Jesus? Vivíamos também na escravidão do mundo. Vivíamos na escravidão que nos aprisionava, nos acorrentava. Nada dava certo. Estávamos sob o domínio do adversário das nossas almas. Vivi uma vida triste, sem alegria, sem liberdade. É assim que vivemos quando não temos a presença de Jesus na nossa vida. E sabemos que o sangue do Senhor Jesus, derramado naquela cruz, foi que apagou todos os nossos pecados. Uma ligação muito tremenda entre a instituição dessa primeira Páscoa para a ceia do Senhor. Uma ligação muito grande. Peço que você vá lá comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Abra lá comigo. Lucas, capítulo 22.
Lucas capítulo 22, versículo 7. Perdão, amado. Lucas capítulo 22, versículo 1. Lucas 22, versículo 1. Que diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Versículo de número 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque eu vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomou e o repartiu entre vós. Porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Você vê uma ligação? Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o Cordeiro que foi sacrificado? O Cordeiro que foi sacrificado por nossa causa. Quem é o Cordeiro que vive? Vemos lá o Cordeiro também foi sacrificado na primeira Páscoa, foi sacrificado, e também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também foi sacrificado por nossa causa. Amém? E por que ele foi sacrificado? Ele foi sacrificado porque Deus, ele te ama. Ele foi sacrificado porque o próprio Senhor Jesus se prontificou a vir se fazer homem entre nós e habitar entre nós. Ele se prontificou para pagar os nossos pecados, para nos salvar. A palavra diz aqui também que ele derramou o seu sangue por nós. É bom pensar muito nisso, amados. Porque Jesus ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. E nós ainda pecadores. Quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Amados, não podemos deixar de comemorar a ceia do Senhor. Ela nos faz lembrar de que Jesus é o Cordeiro de Deus sem defeito, sem pecado algum. Sem pecado algum. É Ele que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que a ceia do Senhor, esse foi um momento de fechar com chave de ouro a velha aliança e abrir com chave de sangue a porta da graça. Aleluias! Eu chamo você nessa noite a pensar, você que aí daqui a pouco vai tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor faz nos lembrar que Ele morreu por todos nós.
É Ele que nos leva e dá acesso ao Pai, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva para a eternidade. Ele nos leva para a terra prometida e as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Por isso que há poder no nome do Senhor Jesus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amados, sempre eu gosto de recordar com essa igreja maravilhosa que amor é esse, Jesus? Sacrifício. Nós vemos lá que tinha que comer o pão sem fermento. Está aí o nosso Senhor sem pecado. Tinha que comer o cordeiro. Na ceia nós participamos da carne e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ervas amargosas. Relembramos também na ceia do Senhor o que nós éramos e o que nós somos hoje. Quanto crescimento nós tivemos por fazer parte desse novo reino. O que éramos e o que somos hoje. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida, dando crescimento, nos ensinando a cada dia viver na presença do Senhor. Que atitude que nós tivemos um dia, amado. Porque o Senhor nos chamou. Ele nos chama. Ele chama a todos, amado, para receber da graça dele. Que bom que um dia ele nos escolheu para receber da sua graça. Paulo também diz lá, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, amado, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está aí o pedido. Examine-se e tome a ceia do Senhor. História tremenda, amados. A primeira Páscoa e a ceia do Senhor. Como é bom participar. Como é bom saber que nós fazemos parte de uma igreja. Como é bom saber que nós estamos unidos em nome do Senhor Jesus. Amados, eu peço que você, sacerdote do seu lar, líder do seu lar, que você prepare agora aí a ceia e sirva a sua família. Sirva a sua família. Deus diz aqui, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Jesus é o pão que nos alimenta. Pão que desceu do céu. Seu corpo, amado, foi entregue por nossa causa. Ali ele sofreu por nossa causa para chegar e estar até naquela cruz. Ele sofreu por nós. Pão que significa corpo do Senhor Jesus, entregue a favor de nós. E diz assim a palavra: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo:
Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Senhor. Obrigado, Senhor. Amados, sangue derramado, sangue que elimina toda dívida, sangue que que apagou os nossos pecados e continua apagando. Sangue que riscou toda a cédula, toda a promissória que era contra as nossas vidas, o Senhor rasgou por derramar o seu sangue precioso por cada um de nós. Vamos orar, amados? Senhor, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, se fez cordeiro por nós, morreu por nós, não abriu a boca por nós e se entregou por nós. Lemos aqui, Senhor, a ceia do Senhor, onde o Senhor reuniu. E o Senhor disse: como é bom estar reunido com vocês. E Ele está reunido conosco, amado. Senhor, obrigado pelo seu esforço, por tudo que o Senhor passou. Foi esfolado, humilhado e não abriu a boca. Senhor, obrigado pelo seu sangue precioso derramado por nós. Sangue que nos libertou. Obrigado, Senhor. Em memória do Senhor, nós vamos agora tomar a ceia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos comer da tua carne e beber do seu sangue. Tu és o Senhor da nossa vida e não há outro Deus como tu. Obrigado, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida e nós te seguimos. Obrigado, Senhor, porque sabemos que um dia o Senhor vai voltar e vai levar o seu povo para ceiar contigo na Jerusalém celestial. Lá nós podemos estar na tua presença, Senhor, e sabemos que as suas promessas se cumprem. As suas promessas se cumprem. E nós estaremos esperando a tua volta. Obrigado, Senhor Jesus, te damos graça. Amados, podem tomar a ceia do Senhor. E mande depois uma foto da família no grupo da igreja, você que pode, mande. Estamos celebrando mais uma ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.